Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 738 de 7 de março de 2025. A Microsoft desmantelou uma extensa campanha de malvertising que afetou quase 1 milhão de dispositivos em todo o mundo. Os ataques começaram em dezembro do ano passado, quando dispositivos começaram a baixar malware de repositórios no GitHub controlados por atacantes, cujo acesso era feito por meio de uma cadeia de redirecionamentos, os quais, no final do ataque, instalavam payloads como infostealers ou ferramentas de acesso remoto. Além do GitHub, formas adicionais de entrega de payloads foram observadas em outras plataformas, como o Dropbox e o Discord, afetando tanto dispositivos domésticos quanto corporativos, o que evidencia a natureza indiscriminada dos ataques. Os especialistas da Microsoft notificaram o GitHub que tiraram do ar os repositórios maliciosos. Mais indicadores e dados para o hunting no link aqui na descrição. E a Grey Noise documentou 93 endereços IP únicos explorando vulnerabilidades que foram documentadas como sob ataque pelo grupo de espionagem chinês Silk Typhoon. O que os pesquisadores fizeram foi adicionar aos seus sensores todas as vulnerabilidades citadas no relatório da Microsoft sobre o Silk Typhoon que mencionamos no Cyber Morning Call de ontem. O resultado foram esses 93 IPs em 24 horas. Embora os pesquisadores da empresa não possam cravar que todos esses IPs são operados pelo Silk Typhoon, e provavelmente eles não são mesmo, os dados dão uma ideia de como está a selvageria na internet e também de como é importante gerenciar vulnerabilidades se alimentando de dados de inteligência. E a Elastic corrigiu uma falha crítica no software de dashboard Kibana, a qual pode levar à execução arbitrária de código no produto. A vulnerabilidade foi identificada como CVE 2025-25015 e atingiu a pontuação 9.9 no ranking de severidade CVSS, afetando todas as versões do Kibana entre a 8.15.0 e a 8.17.3. O problema torna possível fazer o upload de arquivos no Kibana preparados para fazer requisições HTTP específicas que exploram a falha. Para lidar com o problema, a Elastic lançou a versão 8.17.3 do Kibana na última quarta-feira. Administradores que não puderem atualizar o software nesse momento devem desativar a funcionalidade de assistente de integração XPack na configuração do Kibana. E mais de 35 mil instalações do VMware ESXi expostas à internet estão vulneráveis à falha crítica CVE 2025-22224, que está sendo explorada ativamente por criminosos ou por agentes a serviço de governos. Nós tratamos dessa vulnerabilidade no Cyber Morning Call de ontem. Os dados são da Fundação Shadow Server, que reportou uma diminuição de 41.500 servidores para 37 mil instalações vulneráveis após a divulgação da falha na terça-feira. A vulnerabilidade permite que atacantes locais com privilégios administrativos em pelo menos uma VM burlem a proteção de sandbox e executem código no host. Os dados da Fundação Shadow Server indicam que a maioria das instâncias vulneráveis está na China, com 4.400, seguida pela França, com 4.100, pelos Estados Unidos, com 3.800, Alemanha e Irã, com 2.800 e o Brasil, com 2.200 instalações expostas. Bora atualizar esses patches por aí, gente. E a gente fecha essa edição com 3 outros temas relevantes das últimas 24 horas. O Estrela Stealer, um infostealer focado em roubar credenciais de e-mail, tem se destacado desde o seu surgimento em 2022, principalmente em campanhas de phishing direcionadas a países europeus como Espanha, Itália, Alemanha e Ucrânia, afirmou a Trustwave em relatório publicado ontem. Operado por um ator conhecido como Hive0145, esse malware se propaga disfarçado de e-mails legítimos contendo faturas falsas, levando os usuários a abrirem anexos zip que carregam o código malicioso.
Recentes atualizações em sua infraestrutura e técnicas de ofuscação foram implementadas pelo adversário para dificultar a detecção e análise da ameaça, que também executa uma checagem de localidade para garantir que apenas alvos em regiões específicas sejam atacados. E a Cisco Talos documentou uma série de ataques contra organizações no Japão, observados desde janeiro de 2025, orquestrados por um agente de ameaças não identificado que explora a vulnerabilidade de execução remota de código CVE 2024-4577, que afeta o PHP para Windows. O adversário tem uma predileção pelo uso de um kit de ferramentas para o Cobalt Strike chamado Tau-U, para conduzir atividades de pós-exploração, incluindo o roubo de credenciais, escalação de privilégios e o reconhecimento de rede. E por fim, a SecRite documentou uma campanha apelidada Gross Call, que é operada pelo grupo russo Crazy Evil e que tem replicado técnicas usadas há tempos pelos norte-coreanos, de modo a atacar trabalhadores do setor de criptomoedas e Web3 por meio de falsas entrevistas de emprego. Os criminosos criam empresas falsas e publicam anúncios de emprego dos sonhos, de modo a atrair as vítimas, que são orientadas a baixar um aplicativo malicioso chamado Grasscall durante as entrevistas falsas. Ao instalar o software, os usuários ficam vulneráveis a trojans como o Radamantes, que coleta dados sensíveis, incluindo credenciais de carteiras de criptomoedas. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.